Podcast Panorama de Negócios. Apoio Ecoala Marketing Digital e InfoStúdio Comunicação. Apresentação Milton Paes. Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos falar sobre um tema que envolve as pessoas. Relacionamento amoroso. Mas sob o ponto de vista da mulher. Muitas mulheres, após vivências de desgaste emocional ou separações difíceis, enfrentam o medo de se envolver em novos relacionamentos. Sentimentos como insegurança, baixa autoestima, falta de confiança e medo do desconhecido podem bloquear a abertura para novas experiências amorosas, gerando dúvidas sobre a própria capacidade de atrair um parceiro saudável e de valor. Eu estou recebendo no podcast Panorama de Negócios a psicóloga Regiane Romero, especialista em relacionamento amoroso. Com o apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da InfoStúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Regiane, antes de mais nada, é um prazer você ter aceito o nosso convite para participar e abordando um tema que, com certeza, muitas pessoas que estão nos acompanhando neste momento passam por uma situação como essa ou já passaram. Então, antes de mais nada, prazer contar com você aqui, viu? Obrigada, Milton. Obrigada a todos que vão estar aqui hoje com a gente. Vamos falar de amor, né? De um jeito que a gente possa viver esse amor, que é uma busca tão intensa do ser humano. Então, vamos falar de amor. Eu acho curioso, quando a gente fala sobre o ponto de vista de relacionamento, atualmente, o se relacionar com alguém, muitas vezes é difícil, né? E aí a gente fala assim, sobre vários tipos de relacionamento, né? Relacionamento de amizade, relacionamento amoroso, relacionamento pais e filhos, filhos e pais. O relacionamento, de uma forma geral, é muito complexo. Mas quando a gente foca na questão, por exemplo, do relacionamento amoroso, e mais especificamente falando sobre o ponto de vista da mulher, eu acho que tem algumas complexidades que são importantes a gente abordar nesse bate-papo nosso. E uma coisa que eu acho que muita gente que está acompanhando agora, de repente, pensa, né? É como se vencer, por exemplo, o medo, né, de se envolver e na cabeça da pessoa o seguinte: olha, eu vou sofrer de novo. Por quê? Porque teve uma separação traumática, né? De repente um relacionamento que durou, sei lá, alguns anos, né? Ou se até deteriorou. uma vida por muito tempo. Sim. E aí, Regina? Como vai, né? Milton, esse é um tema, um dos mais solicitados dentro do consultório, né? Que como eu faço para acreditar que é possível ser amada de novo? Como eu faço para eu poder me descobrir nesse lugar onde eu faço uma troca interessante com uma pessoa? Como que eu posso acreditar que o amor é para mim? Eu vejo o amor quando eu saio nos restaurantes, quando eu vejo na novela, quando eu vejo nos lugares, e a pessoa deseja isso. Então, o primeiro passo é a pessoa entender que o que aconteceu na história dela, ela precisa trabalhar, que é qual foi a ferida dela nessa situação que ela se machucou, para que ela não precisa e não cometa a mesma repetição, ou não atrai esse mesmo padrão, esse modelo de relacionamento que a fere. Então, o processo de você se descobrir naquele relacionamento, qual foi a minha ferida interna que ficou ali exposta,
Claro que tem a parte do outro no relacionamento, tem a parte da pessoa e do outro com quem eu me relaciono. Mas da minha parte, aonde que não está bem resolvido dentro de mim, que história ainda está tão ferida, que está tão machucada, que a pessoa vai se propondo, vai se colocando na relação de uma forma muito nociva para si, né? Eu vou até te trazer aqui um exemplo de uma paciente que eu estou atendendo e ela percebeu que no casamento dela, ela vem... A gente está falando de pessoas, né, de como vai iniciar uma nova relação, né? Mas eu vou trazer aqui uma que já está num relacionamento, uma casada, que ela percebe que ela vai assumindo muito, vai cuidando de tudo, ela é uma empresária e ela está numa aceleração, né, numa autoexigência extremamente e produtiva, dá resultado, traz recursos para a família, né? Olha quanta coisa essa Positiva, aceleração, né? Exato. Só que ela percebe que ela sempre está muito solitária, mesmo com o marido, né? Mesmo o marido estando ali, ela não conta com ele, ela não abre espaço para ele. E ela realmente está se questionando muito. E a gente fez um trabalho para ela perceber o quanto essa linha de comportamento vem de toda a história familiar dela. Mulheres que viveram muito rompimentos do marido, ou porque foi embora, ou porque foi assumir outra família. E aquelas mulheres, sua mãe, sua avó, tiveram que assumir a família não só da parte de criar os filhos, como prover. E ela foi adotando essa postura de ter que resolver, mas num lugar muito sofrido, da dor da solidão, né? De ser colocada à margem ali, né? De ter que se submeter a fazer e acontecer a vida. E a realidade dela já é outra, né? Porque hoje ela tem um parceiro, ela tem um marido que, sim, ajuda com os filhos, ajuda não é a palavra, né? Mas tá junto com os filhos, então ela vai precisar trabalhar esse medo que ela tem de ficar exposta a uma situação muito precária, muito difícil, esse medo de não ter recursos, de se ver muito solitária, para ela começar a perceber que ela tem, sim, um parceiro, né? Para que ela possa se relacionar fazendo trocas, não no seu mundo isolado. Então, ela precisa vencer todo esse histórico que ela carrega, que são padrões tão inconscientes, Milton, que ela nem percebe o quanto ela fica trazendo um fardo, um peso, e toda essa agitação, na verdade, ela nem está curtindo. Então, como é o trabalho? Então, peraí, você quer, né, prosperar, quer crescer, quer fazer o seu negócio acontecer? Que delícia, né? Ela está se realizando. Mas vamos fazer isso de um jeito que você deguste, que você viva o prazer e, ao mesmo tempo, se permita no relacionamento receber? Que é um dos pontos, né? Quando essa ferida vai sendo tratada, esse ponto, que nem o dela, a gente pegou esse pontinho aqui. Mas tem, né, pacientes que têm muito, por exemplo, esse medo de ser trocada, né? Sim. E aí elas vão sendo... Ser traída, né? Que dor, né? Que dor sofrida é essa, que a gente não tem como lidar com o comportamento do outro. Mas aonde na minha vida eu trago essa dor da traição? Por quê? Porque eu tenho muito medo de estar sozinha. Como que é que eu estou resolvendo a minha história comigo? Como que eu estou criando uma estrutura na minha vida onde eu também me sinto satisfeita, onde eu me realizo? Então, até todo o processo da terapia ajuda a pessoa a investigar esse lugar onde ela pode dissolver esses nós, para que ela vá para uma próxima relação muito mais consciente dela. Então, até falando, né, para o pessoal que está nos assistindo, se você tem esse medo da repetição, esse medo de se colocar em uma situação de risco dolorida, descobre qual é o ponto qual é a ferida interna que está ainda latejando, que pode ser que esteja ainda oculta aos teus olhos, para ir você dissolvendo essa história e podendo transformar o que um dia foi dor, mas agora de uma forma que você dá conta, você tem suporte. Né? E o processo terapêutico ajuda a pessoa a fazer todo esse caminho para dentro, essa investigação. Você colocou uma questão interessante, Regiane, que eu estou pensando aqui agora, eu estou acompanhando você colocando sobre a questão, mas, por exemplo, muitas vezes as pessoas, por exemplo,
A mulher, diferente do homem, por exemplo, muitas vezes elas ficam com relacionamentos mais duradouros, tá? Mas existem, por exemplo, situações de pessoas que, infelizmente, conviveram e não encontraram, vamos dizer assim, a sua cara metade, se é que a gente pode chamar desse jeito. E aí, à medida que as pessoas, essa pessoa vai se relacionando, tá? E cada relacionamento é diferente do outro, né? Dificilmente você vai encontrar um relacionamento que seja igual. Acho que quase impossível isso. Mas, por exemplo, as dores, elas podem ser diferentes. Sim. Num relacionamento. Sim. No caso, por exemplo, de uma pessoa que não seja casada, porque a pessoa casada, principalmente se ela tem filhos, ela começa a avaliar uma série de questões, né, que envolvem filhos, que envolvem a outra pessoa e tal. E a pessoa, por exemplo, que está simplesmente namorando, tá? E de repente, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que relacionamento íntimo não é tudo. Não. Tá? Você está falando da parte sexual. Não adianta, por exemplo, você ter prazer sexual se o contexto geral não é aquilo que a pessoa espera. Eu falo assim, no sentido do companheirismo, no sentido de você ter realmente um companheiro do seu lado. Por que eu estou colocando isso? Porque são situações, né, mais amplas em relação à questão, por exemplo, que você colocou de uma pessoa casada. Sim. Né? Mas aí, sobre esse aspecto que eu estou colocando agora, para quem está nos acompanhando... Ou quem vai conhecer ainda alguém, né? Entendeu? Acho que você falou uma palavra fundamental, você falou a palavra companheiro. Jung, que é um precursor da psicologia, ele fala que o relacionamento amoroso, ele tem como objetivo de desenvolver a sua potência, a sua individuação. O que é individuação no termos do Jung? É um movimento que você faz de descobrir a sua melhor... Hoje, falado muito a melhor versão, mas nada mais é do que você descobrir a sua potência, aquilo que você vai se revelando para o mundo, servindo ao mundo, se colocando no mundo de uma forma muito mais confiante. Então, quando você sai desse processo, você tem um companheiro, ele te ajuda no seu processo de individuação a descobrir, a te incentivar, a te dar essa confiança de vai lá, você consegue. Esse é o seu sonho? Eu tô aqui, tamo junto. O que você precisa de mim? Essa troca. E ao mesmo tempo, você oferece para o seu parceiro também esse ponto de apoio, né? Esse ponto de reflexão de que o que você está precisando nesse momento? Olha, você está precisando resolver essa história aqui. Vamos lá, né? Vai, eu tô junto, eu confio, você dá conta. Essa parte na hora que você está conhecendo uma pessoa, na hora que você está se desenvolvendo para construir um relacionamento mais duradouro, assumir um compromisso maior, essa pessoa está sendo teu companheiro ou ela está sendo um podador, um dominador, um abusador? Só é tudo do jeito dela, você precisa calar sua voz para poder ficar tudo bem. Sabe quando você pisa em ovos? Sim. Esse é um ótimo indício para você cair fora. Não, inclusive se anulando, né? Se anulando, porque pisar em ovos você não está tendo a liberdade de expressar, né? Como se você estivesse com uma pessoa que o tempo todo você tem que ficar se ajustando, arrumando. Peraí. Né? Essa intimidade que a gente está falando é uma intimidade onde eu sou, né? E eu posso ser com a minha potência, com a luz, com a minha força, mas também com as partes sombrias, com as minhas vergonhas, com as minhas histórias não resolvidas. E que... Tem um relacionamento tóxico, né? Pode. Sim, né? Porque tem um padrão, tem que seguir esse padrão. Então, um relacionamento saudável, né? Ele te proporciona esse lugar de você avançar, de você seguir, de você realizar o que a sua alma veio realizar. Né? A gente não pode esquecer que a gente está aqui num curto espaço de tempo e que se o relacionamento está do nosso lado, a pessoa que está do nosso lado
ela vibra por nós, ela não é que ela vibra para receber algo só para ela, mas ela acredita, né? Ela vê a beleza daquele ser humano, ela consegue vibrar que essa pessoa realmente avance na sua história, na sua própria evolução. Que delícia! Um verdadeiro campo energético, né? Exato. Que impulsiona, por exemplo, o casal, né? Que impulsiona, por exemplo, de repente, se for no caso casado, a família. Exato. Né? Eu acho que a coisa vem e traz bem por aí. abertura. Que nem quando eu cheguei aqui, a gente começou a conversar um pouquinho, Sim. né? Parece que a gente já criou aqui um clima Isso. de conexão que a gente pode, que eu me sinto agora aqui à vontade para conversar. E isso talvez me dá uma tranquilidade de eu trazer conceitos, exemplos, histórias, minha rotina de consultório como psicóloga, de uma forma que eu me sinta tranquila, que você está aqui para me ouvir e eu estou aqui para conversar e você está para também contar um pouquinho sobre a tua experiência. A coisa flui. Isso. Né? Então, Isso. o relacionamento que é o objetivo saudável, nosso, né? Quanto o podcast Panorama de Negócios, o objetivo é exatamente esse. Porque o que acontece? Regiane, o que eu penso? Eu acho que eu sou um homem, quer dizer, de repente, eu abordar uma questão feminina, você precisa ter a empatia de se colocar no lugar do outro. Eu gosto de fazer muito isso. Né? É difícil, por exemplo, eu como homem me colocar no posicionamento de uma mulher. Mas, por exemplo, é uma forma de eu conseguir identificar do que eu não gostaria que fizessem comigo. E a partir daí, você passa a respeitar o outro. Uhum. Tá? Por quê? Se eu não, no caso, eu não gostaria que fizesse comigo, então eu não devo fazer ao outro. Eu acho que às vezes você precisa ter autoconhecimento, porque Sim. você precisa entender até onde são os seus limites. Sim. Né? Até onde você vai cuidar, por exemplo, dos seus ciúmes, para que você realmente incentive a pessoa a decolar, por exemplo, na carreira dela. Então, é um trabalho... Por isso que a terapia é um lugar onde você se descobre, cria uma conexão com os seus limites, com as suas histórias, com o que te fere também, para você deixar claro para o outro, esse caminho me fere, isso aqui não é bom para mim, isso aqui eu gosto, isso aqui me faz bem. Quando você comunica, relacionamento precisa de comunicação. Sim. Né? Uma das coisas que eu falo muito aqui, então vou também falar aqui com o seu pessoal, né? Se você quer um relacionamento, você precisa traduzir para o outro o que é bom para você. Porque a gente tem uma ideia de que o outro vai captar, ou que o outro tende a perceber nas sutilezas da vida. E muitas vezes uma conversa tão franca, dizer o que é bom, o que te agrada e o que você não está disposta, né? Onde está o seu limite, cuidadoso, respeitoso, que para cuidar do outro precisa sair de um lugar de autocuidado, para se relacionar com amor com o outro precisa sair de um lugar de auto-amor, para você poder olhar para o outro precisa ter um olhar para si. Sim. Porque senão você vai criando dependência. Então eu cuido tanto do outro, eu sempre estou disposta para o outro. Sabe aquelas mulheres que estão sempre se dispondo Sim. a fazer qualquer negócio? E às vezes até se anulam, né? Se anulam. Então, em favor do outro, né? Isso é ruim. Esse lugar. Né? Ou às vezes um relacionamento que ou é tudo comigo, eu faço tudo, que eu dei até aquele outro exemplo, ou eu faço tudo para o outro. Peraí, um relacionamento não é... A gente não está falando de um, É um a gente está falando de dois. Né? Um né? equilíbrio. Uma relação. Duas partes que se comunicam, que trocam, duas partes que abrem mão para serviço. Se você precisa controlar para poder ter a atenção. São tudo estratégias egóicas, esse mecanismo do nosso ego, de tentar segurar o outro, né? Como eu seguro aqui para ser meu. Peraí, como que eu faço então para soltar, para eu entender que eu posso receber o amor de forma livre, sem forçar a barra nem comigo nem com o outro? Né? Então, aonde você se vê? Se a mulher está tão invisível, né? Se ela perdeu essa confiança, não está se sentindo bonita, não está se sentindo importante... E eu acho que tem uma coisa, Milton, que é muito forte entre nós mulheres. A gente tem muito forte, tem fases da nossa vida que pode vir isso, esse fantasma, né?
Ah, estou envelhecendo. Poxa, eu não estou me sentindo tão bem. Poxa, eu engordei. Poxa, eu não estou tão bem no trabalho. Essas histórias que são muito mais fortes, até pela história da mulher do que pela história do homem. Porque o homem, ele tem mais essa coisa de quebrar barreiras. A mulher vem quebrando, né? Ainda bem, ela vem quebrando. Mas como ela sustenta esse lugar, mesmo ela não estando completa, não estando nesse ideal de perfeita, que é aí que a vida acontece. É quando eu aceito toda a minha parte que já está resolvida, a outra parte que eu estou resolvendo e a outra parte que ainda não está resolvida. É quando eu entendo que eu sou um ser humano em construção, quando eu sou um ser humano, o que eu estou cuidando? Né? Para onde eu estou? O que eu estou olhando em mim? Então, quando você fala dessa baixa autoestima, são mulheres que de alguma forma esqueceram o prazer de olhar para si com esse olhar com ternura. Então, elas têm uma autoexigência, índices, né, de padrões que elas precisam atingir, que são inatingíveis. E elas sempre se acham aquém do que deveriam ser. Que crueldade fazer isso com si mesmo, né? É um lugar... Peraí, se eu tô nesse padrão aqui, essa história não chegou do nada, né? Eu construí essa história. Como que eu posso olhar para minha história os pontos que eu fui superando, os pontos que eu fui resolvendo dentro de mim? Que talvez você vai criando uma conexão com a tua própria história que não fica ao acaso. Então, você precisa se olhar para que o outro te veja. Né? O se sentir invisível é que, na verdade, você está perdendo a conexão com a tua história. Você está perdendo a visão os teus momentos de transformação. Então, volta para você. Volta a olhar para... Se encara. Talvez, de novo, o processo terapêutico te ajuda a você se encaixar na tua história e falar, peraí, essa daqui é a minha. Eu vou abraçar do jeito que ela é. Do jeito imperfeito, que é fora da perfeição que eu gostaria que fosse, mas eu vou dar conta, eu vou sustentar, eu vou segurar essa história. Né? A mulher tem uma grande abertura para dar suporte, às vezes até sustentar os defeitos do outro, mas e os seus? Então... Agora, Regiane, eu estou... pensando aqui numa situação. Por exemplo, muitas vezes, né, o relacionamento ele entra em desgaste porque é igual aquela história da plantinha. Você tem que regar sempre, né, para ela crescer, né? E muitas vezes o que acontece? As pessoas, dependendo do tempo de relacionamento, em muitas situações elas se esquecem de regar a plantinha, né? E aí começam a surgir os desgastes de relação, que muitas vezes levam a uma separação. Levando isso daí como ponto do que eu vou te perguntar agora, nesse momento, como se transformar? Porque às vezes a mulher ela vira e fala assim, eu preciso de um tempo para mim. Eu preciso me reconstruir, vamos dizer assim. Não sei se esse é o termo correto, mas eu preciso me reconstruir. Como transformar, por exemplo, essa solidão, esse período, né, que ela necessita na cabeça dela de estar só, em autodescoberta? Perfeito. Queria até te falar uma coisinha antes da plantinha que você trouxe esse exemplo, né? De regar. A gente rega a plantinha conforme o que ela precisa. Tem plantinhas que precisam de mais água, tem plantinhas que precisam de mais sol, tem plantinhas que precisam de adubo. A gente precisa olhar para o que o outro precisa, né? E entender o que nós precisamos, como nós nos adubamos. Acho que não tem um padrão, um modelo. Não, né? não, é verdade. É para a pessoa descobrir até como que eu me nutro, que lugares que eu me abasteço, né? Então, por exemplo, um lugar onde eu me abasteço muito é a natureza. Sim. Se eu estou com uma intensidade de trabalho, eu preciso de um momento mais de, às vezes, olhar para o mar, fazer uma caminhada, sabe, em parques, assim? Aqui em São Paulo tem vários parques, eu não sei onde o pessoal mora, lugares onde me traz essa coisa da natureza. Então, a pessoa também saber se nutrir desses momentos, eu acho que linka até com o que você está falando, né? Como ela pode... A sua pergunta foi da solidão, né? Como que ela pode... a solidão no sentido de transformar, por exemplo, essa
essa solidão em autodescoberta. Em autodescoberta, né? Descobrindo exatamente aonde ela se nutre, né? Para que ela não perca no relacionamento, né? Vai se distanciando tanto de si. Eu só posso me aproximar do outro quando eu vou me aproximando de mim. Aonde eu vou me aproximando da sacralidade de quem eu sou, da divindade que eu sou. Né? Então a gente olhar para esse olhar espiritual da vida, que não tem nada a ver com religião, Sim, tem a ver sim. com esse propósito de Bem-estar, né? Acho que, né? autocuidado, né? Desse autocuidado. E o casal ir trocando, né? Aonde você se nutre, aonde eu me nutro, aonde você se sente feliz, aonde eu me sinto, mas também como que a gente lida quando as coisas não estão bem, como a gente conversa, como a gente cria. E talvez essa palavra solidão tem um termo muito legal que seria a solitude, né? Quando eu encontro na solidão a minha presença, onde eu encontro nesse espaço onde eu não estou com o outro, mas estou comigo. E a gente pode fazer isso dentro da relação. A gente não precisa romper, a gente não precisa desgastar uma relação para a gente poder se encontrar. Por que a gente não faz isso se a pessoa quer ficar no casamento ou quer construir uma nova relação? É possível você ficar com você, construir esse seu caminho de força, de desenvolvimento na própria relação, né? Sem o domínio. Né? Sem colar. São duas individualidades. Né? Então, muitas vezes, quando a mulher chega no consultório... E é importante respeitar isso. A individualidade, porque a gente se apaixona por outro quando ele está vibrando. Eu falo para a mulher, ela quer atrair um homem legal? Começa a brilhar. Começa a acender a tua luz própria. Como se acende a tua luz própria? Faz as coisas gostosas, trabalha com prazer, traz alegria no que você faz, reconheça o privilégio das coisas boas que você tem na vida. Poxa, mas eu não estou trabalhando. Poxa, mas eu estou numa fase difícil. Tá bom, mas encontra os pontos importantes que você está superando, então. Talvez se você não está trabalhando é porque você está numa transição. O que essa transição está querendo trazer para você? Para que novo lugar você está indo? Talvez, qual é o novo estudo que você está se desenvolvendo para você construir? A gente estava até vindo para cá, estava conversando com a Dirce e a gente falando sobre esses espaços, às vezes, de sustentar o caminho, né? Enquanto ainda esse lugar ainda não se estabeleceu. Então, para as mulheres que estão querendo um relacionamento, como você está vivendo a sua relação com você, até que você possa fazer esse encontro, esse bom encontro, encontre-se consigo, né? Essa solitude que traz esse lugar de bem-estar. Não tem coisa mais deliciosa, Milton, fala você para mim também, de estar com uma pessoa que ela traz uma leveza quando ela conta dos perrengues da vida dela. Ah, sim. Sem aquele peso, sem aquela dor, sem aquela... A gente vai ressignificando, a gente vai fluindo, a gente vai dissolvendo essa carga pesada e a gente vai abraçando as nossas raivas, os nossos medos de envelhecer. A gente vai abraçando esse medo de ficar sozinha. Talvez um padrão das mulheres... por exemplo, da família de alguém pode ser um padrão onde há muita briga, relacionamentos muito conflitivos, muito competitivos. Então, deixa eu abraçar esse meu lado tão competitivo, que parece que eu tenho que estar toda hora com a razão. Por que eu não posso, às vezes, adoçar um pouco a minha comunicação? Ou, às vezes, a mulher ela pode estar com tanta raiva, parece que ela foi enjaulada, sabe, presa, e que ela nunca pôde se expressar. Então, deixa eu abraçar esse lado onde talvez eu carrego essas travas das mulheres que não puderam falar, não puderam se expressar. E aonde eu posso abrir essa grade, essa prisão, e aonde eu posso já ter coragem de expressando com suavidade a minha verdade, expondo. Eu tenho uma sobrinha de 5 anos. Sou apaixonada, né? Então, ontem mesmo a gente estava juntas e eu sempre converso com ela sobre isso. Eu falei assim, o que você sente é importante. Eu quero que você sempre fale. Eu quero te escutar. E a gente fez uma viagem só nós duas, foi uma delícia. Um momento, meu marido ficou trabalhando esse fim de semana e a gente pôde ter esse momento nós duas. E quantas trocas a gente fez juntas, as músicas que ela gostava, a gente escutou no carro as músicas dela. Eu falei, agora eu posso pôr uma música minha para você escutar? E aí ela escutou a minha música alta, eu escutei a música dela. Foi uma troca, Milton, foi uma delícia. É gratificante. Gratificante. Talvez isso é uma forma também que eu me nutra.
eu me sinto nutrida. Sim. Ô, Regiane, a gente já está quase encerrando o episódio do Panorama de Negócios. Tá. Mas eu gostaria de trazer, para a gente fechar com chave de ouro, que eu acho que o nosso bate-papo foi muito importante para muitas pessoas que estão acompanhando, né? E fatalmente, em algum momento, elas se identificaram com o que nós falamos aqui, né? Você falou sobre a questão, dentro do nosso bate-papo, de até dicas, né, para as pessoas, por exemplo, de repente construírem um relacionamento com segurança, né, caso elas não tenham esse tipo de relacionamento para elas. Mas eu acho um negócio super interessante, super importante, da gente colocar uma questão, porque, por exemplo, a Regiane, ela inicialmente, ela se formou em publicidade. E aí, uma situação que aconteceu na vida pessoal da Regiane a levou a seguir pelo caminho da psicologia, né? E por que eu acho bacana a gente falar sobre isso, gente? Porque quando você muitas vezes fala da sua própria ferida, você que está do outro lado, você de repente começa a entender determinadas questões que foram tratadas ao longo do nosso bate-papo. Eu gostaria do seu depoimento, acho que é importante isso. Eu acho, Milton, que a terapia me salvou. Uhum. Salvou da minha própria ignorância, salvou de um adormecimento de mim mesma. Quando eu fui, né, buscar a terapia, eu estava num relacionamento, casada, só que eu estava muito perdida, eu acho que de não saber exatamente qual era o meu caminho profissional. Eu trabalhava na parte administrativa da empresa que na época era da minha família, e eu sentia que eu não tinha uma expressão no mundo, sabe? Parecia que alguma coisa não tinha ainda resolvido comigo. Uhum. E aí eu fui, depois dessa separação, eu fui encontrando o meu caminho de descobrir aonde eu me realizo. E na terapia, quando eu, como paciente, fui tratando toda a dor de uma separação super dolorosa, de um processo, um desgaste que é imenso quando tem separações assim. E eu falei, é esse caminho que eu quero. Então, quando hoje eu trabalho especificamente com mulheres, relacionamento amoroso, sim, atendo homens também, mas eu foquei todo o meu estudo para tratar relacionamento amoroso, principalmente para as mulheres que querem um relacionamento, que querem sair da solidão, no sentido de quero um parceiro de vida, eu quero um relacionamento saudável, eu quero construir uma relação que a longo prazo. Eu sei como foi esse meu caminho, né, comigo, e eu acredito que um profissional, a gente só pode levar ao outro até onde a gente atingiu. Então, esse meu trabalho pessoal, não só os meus estudos, né, que eu fui fazer faculdade, fui fazer pós, fui fazer um monte de especialização, mas esse meu trabalho de olhar para esse relacionamento como algo tão importante, porque eu senti, e eu sinto, né, hoje no meu casamento, o quanto é importante ter um relacionamento saudável, que dentro dos atritos a gente busca a saúde, a solução, no meio da confusão, das divergências, a gente tem espaço para a gente olhar no olho e conversar. O que a gente pode resolver? Porque a gente sabe que um ou outro apoia um ao outro. Tem respeito, tem verdade, tem lealdade. Então, quando eu vou tratar mulheres, eu acho que elas têm uma abertura tão grande quando elas falam, eu não aguento mais ficar solteira. Eu sei o que é isso. Eu fiquei um tempo solteira e falava, meu, que saco. Não acho nem um pouco interessante isso. Não quero mais sair. Né? Então, as mulheres também que eu vou atendendo, mais de 40 mais, elas já viveram muitas coisas. Elas já viveram até a solteirice no sentido de se divertir, de sair com as amigas, de poder curtir lugares, viagens. Talvez elas estejam muitas que vêm me procurar, estão no momento de querer construir uma história.
com uma pessoa, uma família. Não que mulheres que queiram construir a sua história sozinha não tenham o seu valor, tem o seu valor, né? Eu estou dizendo que o meu trabalho foi muito mais focado para esse caminho, até porque eu acho que isso sempre fez muito sentido para mim, na minha história. Então, quando eu trato uma mulher, eu acho que não só o que eu falo, mas é da onde vem, né? Dessa vivência pessoal que ajuda a cuidar mesmo desse estado, não só mental, o físico, mas também esse campo espiritual, né? Dessa energia que vai rolando no trabalho, de poder tratar aquela ferida que ficou tanto tempo adormecida ali, mas lateja. Lateja porque a vida não se resolve. Às vezes se resolve na vida profissional, às vezes se resolve num campo mais prático, mas a vida tem essas camadas. E o relacionamento amoroso vai chegando em camadas tão preciosas para que ela possa ir resolvendo, diluindo essas dores e possa transformar, bem a analogia da pérola, aquele farelinho que entrou na ostra, que era a dorzinha que ficava lá, a pérola vai envolvendo naquela membrana até que se torna uma pérola. Então, o trabalho terapêutico é isso. Qual é a tua ferida, né? Onde foi essa areia que entrou, te machucou, essa história que te feriu, para que você vá tecendo a sua própria membrana, construindo a sua própria solução para aquilo, e a terapia apoia para isso, para que daquela dor surja uma pérola. Que acho que foi esse caminho que eu fui tentando desenvolver comigo, né? Dessa minha ferida que foi tão latente, hoje como eu posso também trabalhar e ajudar essas mulheres a lidar com essas questões amorosas. Regiane Romero, eu agradeço demais a oportunidade que a gente teve através desse bate-papo de trazer questões tão importantes, questões de vida, né? Que aí as pessoas perguntam assim, é panorama de negócios, mas o que tem a ver, né? De repente uma psicóloga falando de uma questão de relacionamento afetivo de uma mulher. Tem tudo a ver, gente. As coisas, elas se conectam. Quando você fala sobre uma questão como essa, e muitas vezes a pessoa, por exemplo, se ela não está bem emocionalmente, se ela não está bem sob o ponto de vista do relacionamento, muitas coisas também acabam tendo uma certa dificuldade, né? De repente, trabalho, de repente, um modelo de negócio, porque muitas vezes, infelizmente, as pessoas, numa situação, por exemplo, difícil do ponto de vista amoroso, pode implicar, por exemplo, em consequências graves em outras áreas também. Sim, né? Porque o tempo passa, né, Milton? Exatamente, entendeu? E é onde você vai se realizar de verdade. Então eu queria te agradecer demais, né, por esse bate-papo, de a gente poder trazer coisas importantes para quem está nos acompanhando nesse momento, viu? Eu que agradeço, viu, Milton? Agradeço a todos aqui, foi um prazer poder conversar com você e te conhecer também. Prazer foi meu também. Gente, a gente sempre traz um tema muito importante aqui no podcast Panorama de Negócios, como essa questão que nós conversamos com a Regiane Romero, e você acompanhe, né, o Panorama de Negócios no nosso canal no YouTube e também o site Panorama de Negócios, www.panoramadenegócios.com.br. Até o próximo episódio, gente. Até mais. Você acompanhou o podcast Panorama de Negócios com Milton Paes. Apoio Ecoala Marketing Digital e InfoStúdio Comunicação.